Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de junho de 2025 e estamos chegando com essa edição após um dia histórico, assim classificado, inclusive, pela imprensa internacional, como foi histórico o dia em que um ex-presidente e militares de alta patente tiveram que prestar obediência àquilo que todos nós também devemos, à justiça, às leis. Ontem, como o Blog da Cidadania antecipou durante 2 anos e meio, foram levados às barras da lei para se explicar o Jair Bolsonaro, o chefe de uma organização criminosa que tentou solapar a democracia brasileira. Então, o Jair Bolsonaro e os seus capangas, os seus comparsas, ontem foram levados a esse tribunal sob uma estratégia brilhante de Alexandre de Moraes, que surpreendeu a todos, mas que é muito conhecida por todos nós. É a estratégia do tira bom e do tira mal. Você já viu isso nas obras hollywoodianas, não é? Na literatura, o policial bonzinho e o policial durão interrogando um investigado, e foi o que fizeram ontem, respectivamente, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. Essa estratégia de que, enquanto o Moraes, alegre, bem-humorado, gentil, falava com os réus, um durão de cara amarrada, que era o Gonet, fazia perguntas incisivas. Então, minha amiga, meu amigo, neste momento, o Brasil chega à maturidade democrática, o mundo reconhece como as nossas instituições estão funcionando, como uma tentativa de golpe foi rechaçada com muita firmeza, enquanto os Estados Unidos mergulham no caos, porque não souberam fazer cumprir essa tão propalada Constituição dos Estados Unidos. Nós, aqui no Brasil, um país muito mais jovem, um país com muito menos recursos, um país com instituições assoladas por gente como Jair Bolsonaro, pelo autoritarismo durante décadas, um país que viveu uma ditadura tão intensa quanto a nossa, talvez seja justamente por causa do regime militar, que durou 21 anos, que nós estamos sabendo combater aqueles que tentaram, pela segunda vez em menos de um século, fazer a mesma coisa, derrubar de novo a democracia e implantar uma ditadura. Talvez a nossa experiência com ditaduras seja como a que se abateu sobre o Brasil em 1964, seja o que nos tornou superiores aos Estados Unidos da América. Não é? Os Estados Unidos, a superpotência, a potência hegemônica, não teve competência, não teve instituições fortes suficientemente para impedir o caos que significa Donald Trump, um golpista tão reles quanto Jair Bolsonaro, impor o terror que ele está impondo aos Estados Unidos, pilotando uma máquina de guerra, uma potência nuclear ameaçadora e uma potência tecnológica, cultural, econômica. Então, o Brasil pode cumprimentar a si mesmo
E nós devemos muito, eu não quero endeusar ninguém, mas nós devemos muito a um homem que talvez o futuro reserve para ele um papel mais importante do que ele tem hoje. Alexandre de Moraes é um herói e ele conseguiu arrancar a confissão de Jair Bolsonaro e outros golpistas nessa reportagem que você vai ver agora. Qual a expectativa da senhora para o julgamento de hoje? Para o depoimento? Nós estamos no movimento Provida, vamos esperar isso aqui, tá? Não vamos. A senhora gostaria de comentar? Nós estamos no evento Provida, que é uma pauta incrível. Só perguntar o que a senhora acha. Não vai, hoje não vai ter comentário. Totalmente. Se a senhora pudesse dar uma entrevista, eu já pedi para o coronel, inclusive. Você está falando de julgamento, tem que ir lá para a porta do STF, meu amor. Mas é a opinião da senhora. Tudo bem, A mas minha opinião é que é um Brasil sem aborto. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim. Vai estudo sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, que foi levar estudo sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores, ir orar lá na E eu leio um outro trecho aqui, com 1h13 e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar as imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira?
O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Legítima que a gente sabe. Nessa reunião, o presidente, foi uma reunião informativa realmente, foi rápida, foi simples, e que ele mostrou os considerandos, um arquivo lá cheio de considerandos, que eram ações, eventos, coisas que aconteceram no governo do presidente, que ele se sentiu de uma forma prejudicado ou injustiçado, coisa, então vinha, e eu não me recordo, por Deus, se tinha mais alguma coisa além desses considerandos. Era um estudo, e que ele disse que voltaria oportunamente a tratar desse assunto. Quando daquela live de 29 de julho de 2021, as pesquisas de opinião já mostravam uma queda de popularidade do governo que ele liderava. E nesse momento também começaram a ser intensificados os ataques ao processo eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro se é possível extrair uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos. Por favor. Senhor procurador, eu não falo a palavra ataque, me desculpa, né? São críticas. Senhor ministro relator, eu gostaria de lembrar alguns fatos para extrair uma pergunta. Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele, se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Por favor. Senhor procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, e isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado, e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor procurador, desculpa aí. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. Na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso
que era destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber do... Tava na minha mesa, isso mesmo? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. E eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo. Minha última pergunta senhor ministro... O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, Vigília da Milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Bom, como você vê, o Gonê, em momento algum, ele se dirige ao Bolsonaro. E, na verdade, ele demonstrou, pelas suas expressões, demonstrou na sua face a ojeriza, o asco que sente por Jair Bolsonaro, e estava com cara de poucos amigos, enquanto o Moraes estava sorridente. E na live do Blog da Cidadania, muita gente reclamou: mas o Moraes está muito bonzinho, o Moraes está muito simpático. E essa estratégia brilhante, eu disse isso na hora para as pessoas durante o julgamento, foi reconhecida por muita gente hoje, que realmente a estratégia do tira bom e do tira mal é algo que surtiu um efeito clássico que Hollywood imortalizou várias vezes, e também a literatura de suspense, a literatura policial e até a comédia. Bom, vamos lá. O STF já deu como encerrado em 48 horas os interrogatórios dos 8 réus do núcleo 1 da tentativa de golpe. E é preciso, antes de mais nada, explicar às pessoas que a conduta do STF em geral, do ministro Alexandre de Moraes em particular, de dar corda para os réus falarem à vontade, tinha realmente o objetivo de fazer eles se enforcarem. O que é que eles deviam fazer nesse caso? Negar. Né? Não é que eles deveriam fazer, mas o que eles poderiam fazer para dificultar o processo, apesar de que não daria certo, mas pelo menos não haveria confissão por parte dos réus, mas sobretudo por parte do Bolsonaro, de que tentou o golpe. E o STF, encerrando essa etapa em 48 horas, ele já mostra que as etapas subsequentes vão voar baixo. As etapas subsequentes são: os réus podem pedir alguma diligência, alguma providência do tribunal, algum esclarecimento, alguma busca de alguma coisa que eles achem que faltou no processo. O Alexandre de Moraes já disse que não vai tolerar chicana. Ele não vai tolerar que tentem arrumar pelo em ovo para atrasar o processo. Então, acredita-se aí que essa fase de diligências não dure nem uma semana, muito provavelmente não dura nem uma semana, e aí o Alexandre de Moraes vai abrir para as considerações finais da defesa e da acusação. Haverá outro momento de mais algumas diligências, que não vai ser tolerado de novo que haja chicana, e aí o STF vai efetivamente julgar. É bom explicar o seguinte: o que nós vimos não foi um julgamento,
foi a fase de instrução penal. Agora, sim, chegamos à fase no limiar, estamos chegando no limiar do julgamento, que vai ser quando os ministros do STF debaterem e decidirem sobre o mérito dessa questão. E o mérito é se o Bolsonaro é inocente ou culpado e se os outros réus do núcleo 1 são inocentes ou culpados, e aplicar a dosimetria, o tamanho das penas. Por exemplo, uma das penas é de 8 a 12 anos. Eles vão definir se é de 8, se é de 9, se é de 10, se é de 11, se é de 12, não é? Então, aí você terminado isso, eles vão poder interpor um recurso, se for por unanimidade. O Fux não demonstrou condescendência ontem, ele fez algumas perguntas duras para todos os réus, e não se acredita que ele vá pedir vista do processo. Isso atrasaria algumas semanas, mas não mudaria nada, porque a maioria do STF não há dúvida de que votará pela condenação. Bom, o fato é que os interrogatórios dos réus da trama golpista não foram uma guerra sob estratégia do Alexandre de Moraes. Ao contrário do que previam boa parte dos advogados de defesa dos réus interrogados ontem e anteontem no STF, as sessões não foram nem de longe parecidas com uma guerra. Imaginavam o Alexandre de Moraes com uma postura ainda mais dura que das outras audiências desse processo. Lembravam que Moraes, nas últimas semanas, já havia puxado as orelhas do ex-comandante do Exército Freire Gomes e ameaçado prender o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Mas encontraram um relator que não deu broncas, ao contrário, fez até piadas. E isso foi uma estratégia. A ação contra Bolsonaro vai ser concluída até o fim do ano, diz um criminalista. Na verdade, essa advogada criminalista, o que ela diz é até um pouco de exagero, porque não se fala mais em fim do ano. Porque se a instrução penal terminou agora, vai se abrir para as considerações finais, devemos entrar em agosto, na pior das hipóteses, para que os ministros do STF deliberem sobre o mérito da denúncia contra esses réus. Delibere, ou seja, vote. Então, isso deve terminar em agosto. Aí vai ter o prazo de recurso. Se não for unânime, eles só podem usar o embargo de declaração, que também o Moraes não vai deixar que se arraste por meses, vai durar dias. Bom, o dia em que Bolsonaro pediu desculpas para o Xandão é algo que certamente não está nos cortes do bolsonarismo. Ele pediu desculpas para o Xandão, ele pediu desculpas para o Gonê, e o Tigrão virou tchutchuca. E aqui o analista Reinaldo Azevedo, coincidentemente, ele diz a mesma coisa que eu disse ontem no julgamento, só que com outras palavras. Eu, durante o julgamento ontem, disse que foi o tira bom e o tira mal. Moraes o tira bom, Gonê o tira mal. E ele achou também brilhante Bolsonaro moído e democracia vitoriosa. O Bolsonaro foi triturado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, e por Paulo Gonê, o PGR. Como todos viram, seria impossível haver autoridades mais serenas, mais técnicas, mais amigáveis. E essa foi a estratégia. E olhem que a causa é sabidamente difícil. E aí ele considera, ao longo do texto, que os dois usaram, a tática com o Bolsonaro foi dar corda para ele se enforcar. A estratégia de confissão parcial de Bolsonaro pode complicar a situação dele no processo. Para especialistas, o objetivo da defesa era sustentar que todas as ações de Bolsonaro ocorreram dentro das 4 linhas, mas o assunto está superado. Bolsonaro admite que cogitou estado de sítio por não poder recorrer da decisão do TSE contra o PL. Ou seja, é uma confissão de que ele buscou alternativa para a recusa da justiça em declará-lo vencedor de uma eleição que ele perdeu, que ele teve menos votos. Só isso. A imprensa internacional chama de histórico o julgamento.
A imprensa internacional, como eu já havia avisado aqui, estava de olho nos interrogatórios do Supremo Tribunal Federal, viu tudo pelo YouTube com a maior tranquilidade. Donald Trump deve ter recebido um briefing disso. Todos, Elon Musk, aquele bando de reacionários do Partido Republicano, todos acompanharam e todos viram em tempo real, minha amiga, meu amigo, que não tem ditadura nenhuma, que eles estão tendo todo o direito de defesa e que há muita prova contra eles. E isso fez com que a imprensa internacional, de forma generalizada, considerasse o dia como histórico. E a imprensa internacional está de olho nos interrogatórios do Supremo Tribunal Federal desta semana, em que os réus por tentativa de golpe, entre eles o Bolsonaro, estão prestando depoimento. A rádio americana NPR classificou o julgamento como histórico. A reportagem destaca que essa é a primeira vez na história brasileira que um ex-chefe de Estado é julgado por tentar derrubar um governo. A NPR ressalta também que os interrogatórios estão sendo conduzidos pelo Alexandre de Moraes. Moraes se tornou uma figura politizada e polarizada, enfrentando críticas de Bolsonaro e seus aliados, inclusive Elon Musk e Donald Trump, devido ao seu esforço contra a desinformação e suposta censura. Bom, a Bolsonaro admite ter procurado os militares para seguir no poder após a derrota nas urnas. Esse é o tom de toda a imprensa brasileira, mundial, todos os analistas, todos os juristas. Fizeram ele confessar, porque ele já tinha dito isso em entrevistas, mas ele nunca tinha confessado diretamente para o tribunal. A situação dele muda agora de patamar. Ele é um réu confesso. E, na verdade, o Moraes se fortalece após os depoimentos de Bolsonaro e outros réus. O Alexandre de Moraes sai fortalecido das sessões em que interrogou o ex-presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes sai fortalecido das sessões em que interrogou Bolsonaro e outros réus na ação penal que investiga a tentativa de golpe. Educado e sem interromper os acusados durante os depoimentos, o magistrado recorreu a piadas de humor e recebeu o convite de Bolsonaro para ser seu vice na eleição presidencial de 2026. Os vídeos que circulam não só no Brasil, mas em mídias estrangeiras, atenuam a pecha de perseguidor que a oposição, Eduardo Bolsonaro, inclusive, atribui ao magistrado. No núcleo do ex-presidente, a avaliação é que o depoimento de Bolsonaro foi fantástico, mas sem potencial de mudar o veredito de Moraes pela condenação. Ou seja, o Alexandre de Moraes simplesmente triturou as acusações de que ele era alvo e ainda conseguiu, com a sua estratégia, fazer o Bolsonaro confessar. É muita coisa, hein? E, por último, a bolsonarista CNN noticia que o Braga Neto negou ter entregado dinheiro à Síria para manter os acampamentos e tem várias testemunhas aí, né? Tem, inclusive, uma certa aceitação do Braga Neto. Na verdade, ele hesitou, ele não disse claramente, né? Então, aí o Braga Neto optou por não denunciar, não é? Não se sabe o que ele vai fazer, porque talvez ele ache que está abafando, porque o Bolsonaro ali, quem viu o depoimento do Braga Neto, viu a cara dos advogados dele, cara de enterro, realmente. Ele talvez não tenha caído a ficha, porque o Bolsonaro também estava achando que estava abafando. E ele vê o mundo pela ótica das redes sociais, né? Então, as redes sociais vão adorar isso, então eu estou absolvido. E eles vão ter uma surpresinha muito em breve, porque, na verdade, antes de tudo, não só o Braga Neto, mas o Bolsonaro, eles acreditam profundamente que são as únicas pessoas com neurônios do mundo e o resto da humanidade é todo composto por idiotas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.